Olá, pessoal! Vamos ver que a gente está informando as pessoas. A Cláudia Fischer deve estar entrando aqui. Simone, tudo bom? Tá aqui. Olha só, a Cláudia Fischer entrando. Jennifer também tá aí. Vou começar a trazer aqui com a Cláudia. E Damara, que beleza! Oi, Cláudia! Que prazer, hein? Entrar aqui, você, primeira vez estreando nas lives. Estreando, só você para conseguir. Você vai ver que é uma delícia, Cláudia, vai ser super gostoso. Depois chega no fim, você fala, ai, pode começar de novo? A gente ficar aqui batendo papo? A gente não tem tempo de bater papo, né? Então é bom. Ótimo, ótimo. As pessoas estão entrando aí, olha só, tá vendo? Eu vou ter que colocar meus óculos, eu tenho que ficar assim, mas tenho que assumir que o seu óculos, os 40 está mais. Muito bom. Então, pessoal, olha só, todo mundo aí começando a entrar, agradeço a presença de todos. Nós estamos fazendo aí a nossa série de lives toda segunda-feira. Não sei se o teu áudio está um pouquinho, não sei se está com alguém dando algum retorno, Cláudio. Tem alguém perto? Não, tá. Não perto. Acho que tá. Não, acho que está tudo bem. Então, nós estamos fazendo as lives todas as segundas-feiras, às 7h30, são as lives da Clínica Plenamente, onde a gente traz sempre algum convidado especial da clínica. E aí, hoje nós temos a Cláudia Fischer, né? Queria apresentar a Cláudia Fischer para vocês. Ela é uma super psicóloga. A Cláudia tem, assim, além de ter, né, uma super formação em psicologia, uma experiência até empresarial, né, Cláudia, você vai falar, é uma pessoa de um brilho, assim, isso é muito legal, né? Quando a gente junta a parte profissional com a pessoal, acho que isso é muito bacana mesmo. O som, não sei, tem alguém falando que o som não está bem? Não sei se o som... Bom... Mas, enfim, vamos lá, Cláudia. Então, eu queria um pouco que você primeiro se apresentasse, falasse das suas qualificações, né? Conta para mim. Vamos lá, eu fiz psicologia e logo depois da faculdade fui trabalhar em banco. Quer dizer, eu trabalhei no HC com neuropsicologia. Eu decidi que eu precisava ganhar dinheiro e fui para a empresa. Fui para o banco. Fiquei 8 anos lá, mais ou menos. Foi muito bom, experiência muito boa, mas quando eu tive filho não tive coragem de voltar, ficar o dia inteiro fora. Comecei a pensar numa carreira mais autônoma e comecei clínica. Comecei primeiro atendendo crianças, depois eu achei que minha praia era mais adolescentes e adultos e estou até hoje. Eu fiz alguns cursos, no começo formação para crianças, depois eu fui estudar luto, uns anos depois, que é o que a gente vai falar aqui hoje. É um assunto que muita gente evita, né? Muita gente fala que é luto, que estranho, né? As pessoas falam com uma cara assim, como se fosse um tema mórbido, né? Distante, quero isso distante. E fui me especializar nisso e agora estou terminando uma pós em neurociências, que eu adoro. Muito bom. Ô, Cláudia, então começa me contando, assim, por que você foi estudar luto? O que é essa história de por que estudar luto e por que isso é importante? Eu comecei por minha história pessoal. Eu acho que eu precisava de um modelo mais racional para entender tudo o que eu estava passando. Pessoal, né? Nem todo mundo quer ler tudo sobre o luto quando está enlutado. Mas o caminho foi esse, eu lia tudo, né? E aí depois decidi estudar isso, falei, bom, eu vou usar isso para alguma coisa, para ouvir outras histórias. E hoje eu acho que falar de luto é falar de amor, né? Porque a gente só tem a dor se a gente tem amor. Ô, Cláudia, faz quanto tempo que assim você perdeu? Então, para quem não sabe, né, a Cláudia teve uma situação na vida dela de ter perdido a filha. Faz quanto tempo, Cláudia? 8 anos.
8 anos já, né? 8 anos. Eu me lembro, a gente estava começando, ó, já faz tudo isso de tempo que nós trabalhamos juntas. A gente estava naquele dia numa reunião juntas e foi uma situação que impressionou muito todo mundo, né? Todo São Paulo. Acho que as pessoas ficaram todas muito preocupadas. E aí você foi se dedicar, né? Já era uma psicóloga excelente, foi se dedicar para estudar um assunto que faz parte da vida. Na morte, nada é que faz alguma coisa que faz parte da vida. E eu assim, eu compartilho muito com você questões de luto, né? Porque trabalhei muitos anos em UTI, em hospitais, em situações de vida, de transplantes de órgãos. Então, quantas situações de fato a gente já vivenciou assim importantes que nós percebemos que a morte nada mais é como parte dessa nossa estrutura da vida. E aí nós estamos vivendo hoje, né, Cláudia, um momento diferente, que é essa história de um luto coletivo, assim. Tá todo mundo passando de alguma maneira, com esse número de mortes por dia, todo mundo passando por um senso de já ter perdido alguém, ou já ter... E não só o luto pela morte, né? O luto pelas situações que às vezes as pessoas perdem, né? Situação de perder emprego também gera luto, perder um amigo, perder os amigos da escola das crianças, qualquer coisa que a gente perde está ligada com o luto, né? Como é que é essa história do luto coletivo agora? A gente está vivendo um luto coletivo porque todos nós perdemos o mundo presumido, né? O mundo como a gente conhecia, com as regras que a gente conhecia, com o futuro que a gente imaginava, não existe mais, né? Deixa de existir. Então, tem um sofrimento coletivo, né? Disso. E as crianças também, né? Deixa de ir na escola, toda a rotina muda, nossa rotina mudou, toda a nossa presunção de futuro. Então, isso gera um sentimento, uma reação de luto, né? Porque o luto é uma reação à perda de alguma coisa, que é natural e esperada, né? De repente, a gente não tem mais nossa rotina planejada do dia seguinte, do que a gente vai fazer nas férias, né? O idoso deixa de poder ir na físio, deixa de poder fazer o passeio que ele fazia. Às vezes, isso é tudo, é o mundo dele. Né? Então, é um sofrimento. Fora que o quanto a gente é impactada pelos números todos os dias. Né? Uau, como é duro, né? E agora essa história de não mostrar os números, então, é assim, né? Incrível. A gente fala, meu Deus, como assim? Se a gente pensar na estatística de 4 a 10 enlutados por pessoa, não vi os números hoje, mas a gente em São Paulo deve estar a mais de 9 mil. Bom, estatística considera os laços consanguíneos, mas quantas pessoas mais sofrem por aquela perda? Então, a gente tem muitos enlutados nesse momento. E, Cláudia, tem essa história dos rituais, né? Porque as pessoas não estão podendo participar de velórios, de missas, de comemorações, assim, de confraternizações importantíssimas. Então, eu queria que você contasse o que tem de impacto, o que acontece quando uma pessoa não pode abraçar, né, as pessoas queridas e compartilhar esse momento tão importante com outras pessoas da família ou queridos. Qual é o impacto disso? É um fator de risco que a gente fala, né? Principalmente porque a morte agora, Covid, ela é uma morte traumática, né? Súbita. Então, a situação em si já é um fator de risco. E o ritual, ele tem função psicológica muito importante. Então, uma é organizar, né? Limitar e concretizar a perda, tornar tangível aquilo que é intangível. Aquilo que é invisível. Quer dizer, você vê, então, aquela coisa de ver a pessoa deitada, tem uma concretização muito importante, né? Ela vai ser importante para elaborar o luto. E, por outro lado, compartilhar a dor, né? Essa coisa de encontrar as pessoas, saber quem era, saber que a pessoa que morreu é importante, era importante para tanta gente, fazer homenagem, socializar mesmo, né? E receber o abraço. Isso é muito importante para o processo de luto. E não tendo, isso gera um fator de risco. Pode ser que, de repente,
o luto fique adiado, por exemplo. Então, conta disso, da adiar. Vai acontecer muito agora, né? Esse luto adiado. O luto adiado, o que acontece? Lá na frente, às vezes, um problema que poderia ser enfrentado de maneira tranquila, ele cai como uma bomba, porque puxa um fio ali que estava mal elaborado. Então, é importante a gente, não tendo os rituais permitidos agora dessa forma, tente encontrar outras formas, fazer o que é possível. Então, tem até um guia de rituais virtuais e que tem sido feito, né? Eu não participei de nenhum ainda, mas é uma forma, né? É uma forma de estar junto, e principalmente criar rituais que sejam que façam sentido para o enlutado, né? E você está vendo gente fazendo velório online, assim? Eu vi alguém falando, ir no velório e fazer, compartilhar aquele... Você já ouviu isso? Mas já ouvi, tem sido feito. É até interessante porque tem gente de todos, agora, pessoas que estão em outros países, familiares que estão em outros países, podem participar também. Né? Claro, então, podem participar. Tem um lado positivo disso. Mas é importante que seja feito. O ritual é fundamental para a elaboração do processo de luto. Agora, além da importância dos rituais, como é que, assim, você que sabe, passou por uma experiência difícil, o que se pode fazer para ajudar uma pessoa no momento agudo? Desde o momento onde ela sabe que tem alguém que morreu, começa todo um processo, né? Na verdade, a gente tem aí os clássicos fases do luto, que a gente sabe que elas não acontecem necessariamente, né? Assim, numa sequência. Mas, para quem não sabe, tem uma autora muito clássica, né? Que chama Elisabeth Kubler-Ross. E a Elisabeth Kubler-Ross, ela estudou centenas de pessoas que viveram situações de câncer, então pacientes terminais. E aí ela começou a notar que esses pacientes, eles passavam por algumas fases. E essas fases, elas iam desde a negação, então, nossa, não está acontecendo, não deve ser comigo, isso é impossível. Depois, por uma fase de raiva, de muito desespero, de ódio, de raiva. Depois, uma fase assim de uma certa negociação. Quem sabe se eu tomar todos os remédios, se eu seguir o tratamento direitinho, tudo isso vai melhorar. Que a gente chama essa fase de barganha. Né? Depois, uma fase de depressão, tristeza mesmo, profunda, e depois uma fase de aceitação. E a aceitação não é assim, tipo, tudo bem, eu aceitei, mas é uma certa resignação, né, onde a pessoa acaba, de alguma maneira, ressignificando isso. A gente vai falar sobre essa ressignificação. O bacana é que nós observamos que essas fases, né, do luto, elas, apesar de não acontecerem de forma sequencial, elas são sentimentos humanos que são clássicos, que são naturais, que são normais. E que isso não quer dizer que a pessoa está doente, né, Cláudia? Acho que isso que é importante a gente falar. Às vezes as pessoas pegam alguém que está com luto, em luto, né, e acham que precisa tomar um monte de remédios porque está deprimido. Claro que às vezes precisa de ajuda medicamentosa, sim, mas não necessariamente a pessoa está deprimida. Pode ser que ela esteja só enlutada, né? E aí eu queria que você me contasse como é que a gente pode ajudar essas pessoas, passar por essas fases e lidar com esse momento, desde a fase aguda até mais para frente. Conta pra gente. Acho que é legal falar das fases num sentido, como você falou, não é linear, né? O processo imprevisível, linear. Então, a gente pode encontrar um enlutado de manhã com muita raiva e à noite num outro estado. Né? Então, oscilam muito, né? Durante o mesmo dia, durante a mesma fase, durante a mesma época. Então, hoje a gente até fala muito de dois processos, um orientado para perda e outro para restauração. Né? O luto saudável ele seria aquele onde a gente consegue olhar para os dois. Né? A perda seria olhar para a dor. E a restauração, olhar para aquela vida, se ajustar para a vida sem o enlutado.
Uhum. Quando o enlutado consegue ir manejando esses dois, olhando para esses dois de forma natural, é quando o luto está acontecendo de forma saudável. E no começo, essa fase aguda é muito mais orientado para a perda, né? Como se a gente tivesse uma lupa naquilo. Então, isso é normal. É uma questão natural. Não seria normal se a pessoa não tivesse reagido dessa forma, né? E a gente Como ajudar? Oi? Como ajudar, né? A coisa Como de que... Como ajudar? O fato do enlutado não pedir ajuda não quer dizer que ele não precise de ajuda. Aham. Então, é legal perguntar, mas muitas vezes perguntando, o enlutado não sabe, ele está numa outra dimensão do tempo, né? Ele nem sabe. Isso é legal. Explica isso do tempo. As pessoas ficam meio assim... O senso interno, essa coisa do enlutado, perceber que o mundo lá fora continua acontecendo, mas internamente ele está vivendo uma outra fase. Dimensão, né? Como se a dimensão do tempo fosse diferente. Isso. Então, muitas vezes ele não vai saber o que ele precisa, mas ele precisa ajuda de ordem prática, né? Então, se oferecer ajuda, mas perguntando o que ele precisa, como se eu te ligar todos os dias, eu te ajudo. Olha, eu posso deixar uma comida para você, não precisa nem sair. Né? Eu deixo para você, mando entregar na sua casa, te ajuda. Né? Então, oferecer ajuda mais... Proativo, né? Ser proativo, assim, para a pessoa. Até para não precisar fazer com que o enlutado precise socializar nesse momento, que já é um esforço a mais. Então, e acho que assim, sem julgar, né? A gente olhando se achar que tem alguma coisa fora do tempo, quer dizer, passou 6 meses e a pessoa não está funcional, não está dormindo, orientar para que procure um profissional, né, de saúde. Sim. Tem alguém... Se está fora do tempo ou se não está fora do tempo. Alguém está falando aqui, que os rituais religiosos ajudam muito, que as rezas judaicas todo dia, durante um mês, é um grande apoio. E aí a gente estava falando sobre esses rituais, a importância desses rituais. Todas as religiões têm os seus rituais, né? E aí, como a espiritualidade nessa hora, ela emerge, porque é alguma coisa que as pessoas vão precisar encontrar o seu grupo de pertencimento para falar, eu compartilho essas coisas com essas pessoas, né? Então, o tempo, quem sabe, de estar junto, de fazer as rezas e de compartilhar essa dor, é alguma coisa que faz parte desse processo. Outro dia eu vi na televisão essa coisa de gente que vai, às vezes, para o hospital de campanha e que perde um ente querido e tal, e depois a pessoa fica sem a concretização que você falou. De repente, ela fica na dúvida, será que morreu, não morreu? Os acidentes que às vezes acontecem, né, de, sei lá, aviões, eu lembro quantas vezes nós já tivemos, né, apoio a situações de crise, assim, né, Cláudia, de ter uma equipe de saúde mental, nós participamos de algumas situações, assim, graves, e como é duro quando a pessoa não concretiza, né? Ela precisa disso. Isso é como uma fantasia, né? Como se... Será que a pessoa viajou? É como se... Eu acho que é o que está acontecendo agora na pandemia, né? Você vive como se a pessoa estivesse só viajando, ou estivesse só distante como estava antes. Né? E por isso que o luto acaba sendo adiado. E a fantasia é sempre pior, né, do que concretizar, não menos dói concretizar, mas ajuda a elaborar a perda e a gente se ajustar a uma nova vida. E vamos falar um pouquinho das crianças, né? Porque às vezes a gente fica pensando, puxa, a criança tem luto, como é que é o processo de morte para as crianças? É bacana a gente lembrar que, assim, as crianças, claro, elas ficam enlutadas, sim, né? Só que é importante considerar que, às vezes, as crianças muito pequenas, né, Cláudia, elas ainda não conseguem compreender, assim, o senso
de morte de uma forma tão consistente que nem os adultos. Porque a criança, do ponto de vista do desenvolvimento, ainda está numa fase assim piagetiana, onde ela tem um pensamento mágico. Ela acha que as coisas, né? Papai Noel existe, vai voltar. Então, o luto para a criança depende muito da fase que a criança está, né? Como é importante falar, olha, alguém está falando aqui, né? É sempre importante falar sobre luto, especialmente no momento desse, com certeza. E aí, para as crianças, né, entender a fase da criança, o que ela está passando, o que ela está vivendo e como é que os adultos podem ajudar essa criança a se desenvolver. Que você tem alguma coisa? O mais importante para falar sobre criança é que ela precisa da verdade. Boa. História de a estrelinha foi viajar e tal. É uma forma de... É a nossa preocupação em falar a verdade, é o nosso medo de falar a verdade. Né? Isso existe a capacidade da criança de entender. Ela vai, a gente explica da forma que ela vai entender, claro, de acordo com o desenvolvimento cognitivo dela. Então, se é uma criança muito pequena, a gente explica sem metáforas, de uma forma concreta, né, curta, e conforme ela vai crescendo, ela mesma vai pedindo, né, essa explicação de uma forma mais complexa, para entender melhor. Mas eu acho que esse é o principal. A criança luta assim. A gente tem no nosso site, né, no site da Plenamente, alguns artigos que a gente escreveu, inclusive tem um sobre literaturas para crianças sobre morte, né, sobre como falar para crianças sobre morte. Muito bacana. E aí você escreveu, tem vários livros lá, que quem quiser procurar, entra lá no site da Plenamente e procura lá na lupinha luto para criança, que vocês vão achar essas informações. A literatura ajuda muito. Muito, né? Contar história, né? E aí, olha a Mari. Oi, Mari, tudo bem? A Mariana, psicóloga, que trabalhou com a gente, está aí. Muito legal. E, Cláudia, e aí, assim, a terapia, né? A gente está falando em situações normais, em situações, assim, que de fato acontecem para todos, que luto não é só a morte, todas as pessoas vivem lutos. Quando é que uma pessoa, de fato, precisa de ajuda profissional? O que você acha que seria o limite para dizer que essa pessoa precisa? A gente fala de luto complicado, né? Quando deixa de ser saudável, o luto crônico é uma situação onde a gente indica terapia. E o luto crônico acontece dependendo da circunstância da morte. Então, assim, uma morte violenta, trágica, súbita, ela é um fator de risco para o luto complicado. Fatores prévios de saúde, transtornos que a pessoa eventualmente tenha, também é fator de risco. E se isso tem, como a gente estava falando, tem algumas dimensões para olhar, né? O tempo, a funcionalidade, a intensidade, olhando essas três dimensões. Se passou, né, do saudável, então o tempo, né? As pessoas perguntam qual é o tempo. É difícil dizer, porque é muito individual e depende da morte também, né? Então, aproveitando só, junta na pergunta da Mariana, que ela está querendo saber, assim, se o luto acaba, que isso é importante falar sobre isso. Se tem um momento onde acaba o luto, porque a gente sabe, né, até o próprio Freud fala que existe o luto normal e o luto patológico, no sentido de que quando a gente tem um período de luto normal, ele gira em torno, às vezes, o Freud fala de 1 ano, a pessoa pode estar enlutada por 1 ano. O luto patológico é quando ele já entra, né, numa fase característica quase de uma melancolia, onde a pessoa não consegue transformar aquela situação difícil numa experiência de vida ressignificada para ela. E ela pode entrar no luto patológico e aí precisar de ajuda, como você está falando, né? Quer dizer, ela está deixando de funcionar, né, a vida dela como ela já poderia. Então, 1 ano, esse ano, tem até um livro de uma jornalista americana que ela chama de O Ano do Pensamento Mágico, que são as primeiras datas, as primeiras vezes que se passa por tudo.
Ai, Clau, isso é legal. Tudo é Conta muito disso, novo. porque você sabe que depois que você falou isso, eu fiquei atenta e é muito interessante a gente pensar que depois que acontece uma perda significativa, o primeiro ano, né? Que aí é o primeiro aniversário, o primeiro Natal, a primeira festa, o primeiro Dia das Mães, o primeiro. Tudo isso tem um peso muito grande, né? O Tem, a primeiro gente não ano. tem a referência do que a gente tem. A última referência foi aquele aniversário junto com a pessoa, aquele dia junto com a pessoa. Depois do primeiro ano, a gente já sabe que sobrevive, né? Tem uma referência, já sei, aquele Natal passado eu passei já sem, foi difícil, mas eu consegui. Uhum. Então, por isso que a gente chama esse primeiro ano de a gente não, né? Mas ela chamou do ano do pensamento mágico, que ela coloca todas essas situações. É um ano difícil. Não quer dizer que assim, deu um ano, virou a chave, então estou de alta e todo mundo começa a falar, bom, mas ainda está chorando? Não, porque muitas vezes o que liga a pessoa também, àquela pessoa que morreu, é o luto. Né? Então, é muito difícil dizer, ter uma resposta, uma certeza absoluta do tempo. É muito... Depende de cada caso. Né? A pessoa tá... Agora, uma coisa eu acho bacana de ver que assim aquele luto começou a já entrar numa ressignificação importante é quando existem assim partes da lembrança daquela pessoa que elas passam a ser internalizadas. É como se, vamos dizer, meu pai, lembro do meu pai, eu penso no meu pai, de repente, à medida que o meu pai começa a viver dentro de mim, né? Até num jeito de ser. Outro dia eu tirei uma foto e falei, nossa, eu tô parecida com meu pai. Você até falou da sua mãe. Você falou, eu também tô parecida com a minha mãe. E Muita aí, gente assim, falou, a nossa, gente, essa foto parece. não é? Quando a gente tem essas imagens, né? E até o próprio inconsciente, ele se manifesta através de linguagens, de imagens, de palavras, de sons, né? Essas coisas, assim, mostram o quanto essa pessoa está dentro da gente. E aí, na medida que ela está dentro da gente, isso passa a dar uma outra dimensão, né? A gente, de fato, passa a ressignificar esse luto. Esse luto passa a ser vivido de dentro para fora. O que você Quando a gente está diria? reconstruindo, né? Essa reconstrução do sentido da vida. Né? Quando a gente percebe que eu já tenho uma vida com um novo significado, que essa pessoa que morreu, eu lembro, pode ser que em alguns momentos tenha muita saudade, claro, mas não tem a mesma dor, né? Então, por isso que eu falei da dimensão da intensidade também. Se passa 20 anos, 15 anos, eu choro da mesma forma, com a mesma dor, não em momentos, né? Mas assim, eu não posso falar da pessoa que morreu. Isso é patológico, né? Isso Já é um sinal. um sinal. Alguém perguntou de que, de repente, ter lembranças que podem reativar, né? Então, não só, de repente, você passar o primeiro ano, mas você, de repente, ter alguns momentos onde aquilo vai voltar. Isso é normal? Sim, são os gatilhos. Os Né? gatilhos, Gatilhos. Vai ficar gravada essa live, sim. Gente, vai ficar no Instagram. Diga. A gente pode estar... por isso que isso tem a ver com as fases que a gente falou, né? De não ser previsível, assim. Porque, de repente, a gente está num dia que está bem, né? O lutado está se sentindo melhor e ele cruza a rua e se depara com um amigo do pai que morreu. Ou vê alguma coisa, algum doce que o pai gostava. Que lembra alguma então, situação, isso né? Um gatilho para uma caída. O que não quer dizer, assim, depois do tempo, você aprende a identificar esses gatilhos que te confirmam, você pode se proteger, ou já sabe pelo menos não surfar nessa onda, né? Bom, eu já sei que hoje vai ser um dia difícil, porque eu vi a amiga da minha filha que fez 12 anos e, enfim, isso vai me gerar, eu já sei, mas eu já sei lidar com isso também. É uma coisa que eu gosto de falar, de pensar, é que a nossa capacidade de enfrentamento é maior do que a dificuldade.
né? Ah, legal isso. É legal pensar, a dificuldade de todos os momentos não é maior do que a nossa capacidade de enfrentamento. Por isso que eu gosto de ouvir as histórias de luto, né? As histórias, e ajudar nesse sentido, a reconstruir o sentido. Porque... Agora, Clau, é importante... Desculpa se eu estou te interrompendo. Ajudar a pessoa a descobrir esses recursos de enfrentamento, né? Agora, uma situação difícil, assim, que tenha sido uma morte traumática, até como essas de Covid que a gente está tendo, é importante voltar a falar sobre essas situações, a história do que, assim, ir lá, falar sobre o trauma, falar sobre a morte, falar sobre o que aconteceu. Isso é alguma coisa recomendável? É importante do ponto de vista da terapia cognitiva, né? A gente fala da exposição, né? Da sensibilização, mas tem momentos, né? Porque logo no começo, logo após uma morte traumática, um evento traumático, a gente pode acabar, quando fica falando muito, expõe dos detalhes, você ajuda a consolidar essa memória, né, dos detalhes mais violentos e pode prejudicar. Tem estudos, né, que mostram que o estresse pós-traumático, você contribui para um estresse pós-traumático. Né? Então, eu acho muito importante você falar sobre isso para a gente alertar as pessoas, né? Porque se tem essa coisa, não, fala, conta os detalhes, me conta tudo o que aconteceu. Do ponto de vista assim, científico, a gente sabe que o nosso sistema límbico, onde são processadas as emoções, ele está muito próximo do hipocampo, onde tem as memórias. Então, as memórias traumáticas, que seriam as memórias que estão muito carregadas de emoções, elas, quando são revividas, elas podem, às vezes, ficarem, de fato, mais fixadas. E outra coisa muito importante, né, Clau, é que algumas pessoas acham que tem que dar calmante. E aí começa a encher a pessoa de benzodiazepínico, e existem estudos que mostram que situações traumáticas não deve ser dado benzodiazepínico logo numa fase aguda, porque isso pode sim cursar com uma fixação e uma piora, e aí favorecer estados de estresse pós-traumático, não é isso? Isso, no primeiro mês, principalmente. Mas claro que cada caso é um caso, né? Precisa ser muito bem orientado por médicos, remédios, né? E que estejam bem informados com relação a isso. Essa coisa de contar também, às vezes a pessoa tem necessidade, né, de refazer aquela história. Se ela estiver num ambiente, num contexto de segurança para ela, com um profissional, é diferente, né, de amigos saírem perguntando e pedir para contar e escrever, né, pessoas desavisadas que podem acabar contribuindo. Depois tem formas de fazer, né, de ajudar a pessoa a contar. Então, uma das formas é a técnica do MDR, que é a gente trabalha com o estresse pós-traumático. A pessoa, ela pode, assim, foi descoberto que a Nancy Shapiro, ela descobriu que quando a gente pensa no evento traumático, ao mesmo tempo que faz um movimento dos olhos no sono, porque durante o sono a gente reprocessa tudo, né? E se a gente simular esse movimento dos olhos enquanto pensa no evento vou mostrar assim, ó. Isso. Né? A gente reprocessa, é como se o trauma fizesse um nó, né, no cérebro, e nesse momento do reprocessamento a gente vai ajudar a desfazer esse nó, né? Então, isso é bacana porque tem a ver com a estimulação interhemisférica, né? Na hora que você tem uma situação traumática, você tem uma tendência a fazer uma fixação daquela memória no cérebro. Ao fazer o reprocessamento, né, através do EMDR, que é uma técnica super reconhecida para situações traumáticas, é como se a pessoa estimulasse essas memórias através da estimulação interhemisférica ou através de coisas, né, táteis que fazem com que vá mexendo de um lado para o outro, ou através do movimento ocular. Sabe-se que isso, assim,
não é que a gente esquece, mas eu já fiz MDR, né? Sensacional, com a Natália, super recomendo. E eu diria que as coisas parecem que ficam mais leves, né? Quando você tem uma situação traumática, não pega tanto, né, Cláudia? Você lembra do trauma, lógico, né? Não tem como, e tem situações que não tem como não lembrar sem dor, mas você não precisa lembrar sentindo a mesma dor que você sentiu naquele momento. Né? Essa é a questão. É você responder aquilo de forma adequada, proporcional à situação, ao momento. Né? Então, ajuda muito. Muito, é uma estimulação dos dois hemisférios ao mesmo tempo, né? Para que isso aconteça. E pode ser mesmo a luzinha, esse movimento que estimula esse movimento dos olhos, ou uma forma tátil, que fica vibrando de um lado para o outro, ao mesmo tempo que a gente pensa. Enfim, essa é uma das técnicas, né? Tem outras. Olha, duas perguntas boas. Olha, a Paula está perguntando se após um luto de uma pessoa, após o luto de uma morte traumática, se é normal viver com medo de perder mais alguém. Né? O que é o medo que acompanha o luto? E depois uma outra pergunta da Mônica, que estava ali atrás, era se dá para se preparar para o luto, se existe algum tipo de preparo. Então, vamos discutir essas duas coisas. Eu tenho algumas ideias também, mas pode começar a falar. É normal, né? Um trauma, ele deixa essa sequela. É diferente de uma pessoa que não viveu uma perda traumática e vive a vida como se tivesse o controle das situações, como se nada estivesse acontecendo, né? Uma mãe que perdeu um filho, se preocupar de forma mais exagerada com outros acidentes, é normal, é uma sequela, né? Agora, se isso paralisa, aí eu acho que vale a pena uma orientação, terapia, né? Para entender melhor como que ficou elaborado esse trauma. Porque se a gente o medo, vê né? também, né? Se a gente vive em alerta, com muito medo, isso também não é adequado. Saudável, né? Porque Não é o medo, né, pessoal, ele é um sinal de alerta que prepara a gente para situações de estresse. Então, se a gente também não tem medo nenhum, a gente se expõe a situações muito, muito graves. Então, o medo, ele é importante. Mas quando o medo, como a Cláudia falou, começa a paralisar, ele faz com que tenha hiperreações, hiperreatividades. E aí a pessoa tem umas lentes distorcidas. Ela vai enxergar, às vezes, tudo como uma situação muito desafiadora. Como se ela imaginasse que agora todo mundo vai morrer à minha volta, ou estou em perigo o tempo inteiro. Não, né? Não. Agora, quando a gente fala em se preparar, eu diria, né, gostaria de ouvir tua opinião, que a gente se prepara sim, à medida que a gente considera que a morte é uma parte da vida. E que sim, todos nós vamos ter várias mortes, várias perdas, várias situações traumáticas. E aí, acho que deu uma travadinha, né? Então, assim, se preparar é entrar em contato com seus sentimentos, saber que de fato pode ser que você vá ter esse momento meio atemporal depois e que tudo bem passar por uma fase de luto e que chega uma hora que as coisas vão melhorar, as coisas vão passar, né? A dor vai passar e você vai ter um ressignificado. Conta, Cláudia. Se preparar não quer dizer não ter dor, né? É acreditar na própria capacidade de enfrentar. Quer dizer, eu sei que isso vai acontecer. E eu acredito que eu vou enfrentar se acontecer. Acho que essa é a preparação. É você reconhecer os recursos que você tem de enfrentamento da vida. Porque lidar com a morte é lidar com a vida. Né? A gente tem perdas o tempo todo. A gente não pensa nisso, né? Mas as ações, as escolhas, né? Todas as escolhas a gente está perdendo alguma coisa. Então, faz parte. Eu acho que também falar do assunto, o que a gente está aqui fazendo hoje, isso é uma preparação, né? Uma preparação.
deixar de que esse assunto não seja tabu entre as famílias. A gente pode trabalhar isso no âmbito familiar, né? Falar, então, olha, se acontecer alguma coisa comigo, se acontecer, bom, olha eu já, um dia vai acontecer, o que eu gostaria que fosse feito? A gente, como psicólogas, né, também é um tabu, porque não se fala nisso. O que eu faço com os meus pacientes? E os prontuários? A gente acaba não discutindo com eles, né, sobre isso. Então, nós temos um artigo sobre isso. Oi? Nós temos um artigo sobre isso, né? Sobre a morte do terapeuta. A gente já pensou nisso. É uma coisa pouco discutida, mas temos um artigo, sim, muito interessante. Agora, Clau, assim, para a gente ir, né, fechando com, assim, dicas... Desculpa. Não, eu ia falar com as crianças também. Também é falar do assunto, né? De forma natural. Para que eles possam crescer reagindo a esse assunto, lidando com esse assunto de forma mais natural. Aqui deu uma travada. Ah, não. Voltou. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô. Não, então, acho que para a gente ir fechando, acho que vale a pena, então, voltar nas dicas. Quais são as dicas para as pessoas que, assim, acabaram de viver perdas importantes e pensar como é que a gente pode encontrar dentro de tudo isso uma gratidão, né? Gratidão pelo tempo que viveu junto, gratidão pelo significado que essa pessoa teve na sua vida, gratidão que transforma, né? Assim, uma compreensão maior da nossa existência que faz com que a gente encontre paz, como se a gente precisasse dessa paz depois de viver tanta dor, né? Mas volta nas dicas, Clau, para a gente finalizar, assim, o que podemos fazer de imediato e o que uma pessoa pode depois precisar mais para frente. Acho que de imediato é se fazer presente, como eu estava. Né? Entender, como eu falei, que ele não pedindo ajuda não quer dizer que ele não precise, né? E se fazer presente agora é um desafio, né? Porque a gente não pode estar junto, dar um abraço, mas tem formas, né? Mensagens, telefonemas, ajuda de ordem prática, né? Mandar uma comida e perguntar. Eu acho que isso é o principal. Você ajudar de uma forma que não invada, né? Eu te ajudo, né? Se eu fizer tal coisa. Não adianta ligar todos os dias para a pessoa se ela não quer essa ligação, né? Por mais que você queira ajudar, é uma ajuda empática, entender o que o outro precisa. E entender, você falou de gratidão, entender que a morte, a pessoa não é a doença, né? Hoje a gente fala muito limitado por Covid, fica um estigma. Ele tem muito mais, vai muito além, né? Tem toda uma história para a gente homenagear, para lembrar, para resgatar, né? Não é aquele momento da morte no hospital, aquele momento súbito que aconteceu que define a pessoa, né? É muito além. E eu acho que esse é um momento de lembrar disso, né? Principalmente quando fala com o enlutado, para ajudar o enlutado. O amor dá muita coragem, né? A Cacá Lupo está falando aqui, o amor dá muita coragem mesmo. E que legal, Clau, olha, puxa, a gente podia continuar aqui conversando horas sobre esse assunto, mas vai ficar gravado, vai ficar aqui no Instagram, a gente compartilha também, né, na Clínica Plenamente. Então, eu queria agradecer muito a sua coragem de vir aqui, falar sobre a sua própria experiência, falar sobre todo o aprendizado que você teve e como você ajuda as pessoas, Clau. Todo mundo falando, nossa, me ajudou muito, ajudou. Eu acho que você ajuda pela sua coragem, a coragem que você tem de acreditar, de assim, de conectar com o outro, né? A importância desse momento de conexão é tão bacana. Então, eu queria te agradecer. Porque você sempre me faz acreditar na minha coragem. No pior dia, e até hoje, que era a minha ideia, né? Eu consegui fazer live. Não, vai. Vai.
Não, olha, eu diria que você é muito parte mesmo de coisas do meu coração. Eu me lembro quando, logo que aconteceu a situação com a sua filha, as pessoas mandavam muitas mensagens e eu comecei a reunir mensagens e depois acabei imprimindo as mensagens para fazer um livro, porque eu achava agora ela não vai conseguir ler todas as mensagens. Daí a gente imprimiu essas mensagens e ficou um livro assim enorme de todo mundo que queria dar apoio para a Cláudia, queria dar assim esse senso para ela de que estava junto. Então foi muito legal. Obrigada por ter assim contribuído nessa experiência. Obrigada. Muito bem. Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. Até semana que vem. Semana que vem nós estamos aqui de novo, segunda-feira. Na verdade, nesse sábado, Klaus, sabe com quem que eu vou fazer uma live? Fazer uma live com o Arthur Guerra. O Arthur Guerra quer falar sobre os aprendizados desse momento. Então, nós estamos falando aqui, ele está falando de tantas coisas, de dificuldades, mas também de muitos aprendizados e muitas coisas boas. Então, vamos lá, pessoal. Até a próxima. Assuntos importantes. Beijo, obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Você encerra, né? Encerrei aqui. Obrigada.